Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez tê-lo em nossa companhia. Você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você com certeza é um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar regra de 3. Nós sabemos que a regra de 3 é dividida em duas. Ou ela pode ser simples, ou ela pode ser composta. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regra de 3 simples. Muito cobrado nos concursos, é um assunto que vem aparecendo cada vez com maior frequência. E, diga-se de passagem, o aluno que domina bem esse assunto, regra de 3, ele consegue resolver vários exercícios, mesmo não sendo específicos sobre regra de 3, mas ele consegue resolver vários exercícios envolvendo operações básicas da matemática. Então é muito importante que você compreenda o contexto dele. Então, vem comigo, galera. Vamos falar aí então sobre regra de 3 simples, ok? Bom, então nós vamos ver nessa aula o seguinte. Nós vamos estudar, conceituar o que é uma regra de 3, ok? E vamos resolver problemas utilizando regra de 3 simples. Obviamente, vamos dar algumas dicas, alguns macetes de resolução de problemas de regra de 3, principalmente probleminhas envolvendo torneiras, tá? Que é muito recorrente nos concursos públicos, e nós vamos aí dar uma dica, um macetezinho porreta para você fazer exercícios envolvendo problemas envolvendo torneiras, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, o que é uma regra de 3? Olha, a própria palavra já diz, regra. Regra, então, é um método, é um conjunto de procedimentos, por isso que se diz regra, tá? Então, são métodos que têm que ser adotados para um determinado fim. O nosso fim aqui, mais especificamente, é determinar uma incógnita aqui, ok? Num determinado problema, eu vou conhecer 3 valores, desejo conhecer um 4º valor. Então, a gente aplica aí uma série de procedimentos que são chamadas de regra, ok? E aí nós precisamos verificar todas as proporções existentes entre elas, armar e resolvê-las. Bom, a regra de 3 ganha esse nome por quê? Porque ela é usada para determinar um 4º valor numa proporção quando são conhecidos 3 deles, ok? Ela vale muito de tabela, ok? De tabela para fácil visualização do problema. A criação, a representação dela através da tabela não é algo obrigatório, galera, mas é algo que facilita. Você passa a ter uma visão mais ampla do contexto do exercício, do teste, e isso faz com que você consiga resolver com mais facilidade, ok? Então a recomendação de representar em tabelinha é muito legal, ok? Bom, existem algumas questões que nós precisamos definir antes da gente entrar nos probleminhas envolvendo regra de 3. Algo que a gente vai ouvir assim com muita frequência é a palavra grandeza. Aí eu pergunto para você, prezado concurseiro, você sabe o que é uma grandeza? Legal. Grandeza, galera, é tudo aquilo que é mensurável. O que é algo mensurável? É aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, isso é uma grandeza, tá? Tudo aquilo que você pode medir ou pode contar representa uma grandeza. Por exemplo, pessoas são grandezas? São, pessoas são grandezas. Objetos são grandezas? Objetos são grandezas. Distância é uma grandeza? Porque ela pode ser medida. O tempo é uma grandeza? O tempo também é uma grandeza. O tempo também pode ser medido. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado, nós dizemos que é uma grandeza, ok? Então, uma grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, pode ser medido ou pode ser contado. Exemplos, como eu já tinha dito, pessoas, objetos, velocidade, tempo. Velocidade também, galera. Velocidade, a gente mede a velocidade. Então, é uma grandeza? É uma grandeza.
Tranquilo? Temperatura é uma grandeza, temperatura é uma grandeza. Também pode ser medida. Tranquilo? Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor? Uma grandeza, ela se classifica em relação a outra, dependendo do comportamento que ela tem em relação a outra. Então, uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir duas situações. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou pode ser inversamente proporcional à outra. Como que nós vamos identificar isso? Vem comigo. Grandezas diretamente proporcional. Nós dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando o aumento de uma faz com que a outra aumente, ou quando a diminuição de uma faz com que a outra diminua na mesma proporção. Observem aqui. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional quando aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Como assim, professor? Eu não entendi. Nós vamos ter duas grandezas. Uma grandeza A e uma grandeza B, ok? Eu tenho duas grandezas e eu vou comparar o comportamento de uma em relação à outra, ok? Então, por exemplo, esse pincel vermelho representa quantidade de marceneiros, ok? E este pincel preto implica em quantidade de móveis, de um determinado móveis que é feito por dia. Então, se eu tenho 10 marceneiros, eu consigo fabricar 5 móveis. Um exemplo, 10 consigo fabricar 5. Se eu aumentar a quantidade de marceneiros para 15, o que vai acontecer? A quantidade de móveis que eu vou conseguir fabricar vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente vai aumentar. Quanto mais pessoas trabalhando, maior a produção. Eu consigo produzir mais. Se eu colocar 20, eu consigo produzir mais móveis. Se eu colocar 30 marceneiros, eu produzo mais ainda. Ok? Então, isso é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. O aumento de uma, que nesse exemplo que eu dei seria a quantidade de marceneiros, faz com que aumente a outra, que é a quantidade de móveis fabricados. Quanto mais gente trabalhando, mais móveis eu produzo, ok? E esse é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Poderia ser o contrário, se eu diminuir a quantidade de marceneiros, eu vou diminuir a produção também, ok? Eu vou produzir menos, porque eu tenho menos pessoas trabalhando. Ok? A grandeza diretamente proporcional, ela não implica necessariamente num aumento. Pode ser uma diminuição também. A condição é, se aumenta uma, a outra aumenta. Se diminui uma, a outra diminui. Essa é a condição para que seja diretamente proporcional. Ok? Belezinha? Nós não podemos, repito, associar a grandeza diretamente proporcional somente com relação ao aumento. O aumento é um item. Se aumentou uma, aumenta a outra. Beleza. Mas e se diminuir uma e a outra diminuir? Beleza também. É diretamente proporcional. Ok? Bom, para nós entendermos melhor isso, vamos fazer uma animação aqui. Eu tenho uma grandeza 1 e eu tenho uma grandeza 2. Se essa grandeza 1 aumentar, então eu representei aqui com a seta subindo, aumentando ela. O que vai acontecer com a grandeza 2? Ela também vai aumentar. Então aumenta uma, aumenta a outra, grandeza diretamente proporcional. Mas, professor, e se a grandeza 1 diminuir? Olha só, representei para baixo agora. Beleza, e o que vai acontecer com a grandeza 2? Ah, diminuiu também. Então, se diminui uma e a outra também diminui, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, repito, não importa se aumenta ou se diminui, desde que se aumentar uma, a outra aumenta, ou se diminuir uma, a outra diminui. Então, elas são diretamente proporcionais. Tranquilo? Beleza? Bom, e quando que elas serão inversamente proporcionais? Bom, inverso, a palavra já diz muita coisa. O inverso é a ocorrência da contrariedade. Se uma aumentar, a outra tem que diminuir. Se uma diminuir, a outra tem que aumentar. Isso que é a grandeza inversa, ok? Então veja bem.
As grandezas são inversamente proporcional quando, aumentando uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, o aumento de uma grandeza causa a diminuição da outra. A diminuição de uma grandeza causa o aumento da outra. Ok? Vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos supor que eu tenho que terminar um serviço em 10 dias, ok? Para terminar esse serviço em 10 dias, eu preciso de 20 operários. 20 operários fazem o serviço em 10 dias. Aí eu digo para você o seguinte, diminuiu a quantidade de operários, agora eu só tenho 8 operários. De 20, caiu para 8 operários. O serviço é o mesmo. Se 20 demorava 10 dias para fazer, 8 vai demorar menos ou mais? Obviamente que mais, tá certo? Por quê? Porque quanto menos pessoas trabalhando, eu vou ter mais tempo de serviço para terminar o serviço, vou demorar mais. Então, menos pessoas implica em quê? Em mais tempo para terminar o serviço. Tranquilo? Fica ligado nisso daí. Seria o contrário. Se eu pensasse assim, 20 operários demoram 10 dias para terminar o serviço. Se aumentar para 30 operários, o mesmo serviço vai demorar mais ou menos tempo? Obviamente que menos tempo, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então o serviço vai terminar mais rápido em menos tempo. Aumentando a quantidade de operários, diminui o tempo na realização do serviço. Tranquilinho? Beleza? Então, vamos fazer uma animação para a gente compreender isso daqui. Então, novamente repetindo, eu tenho duas grandezas, grandeza 1 e grandeza 2. O que acontece? Nós vamos aumentar a grandeza 1. Como elas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer na grandeza 2? Ela vai diminuir. Olha só, a seta está em sentido contrário. O aumento de uma provoca a diminuição da outra. E se eu diminuir uma, professor? Se eu diminuir uma, a outra vai aumentar. Diminuindo uma, a outra aumenta. Então, tanto faz aumentar uma ou diminuir. Se eu aumento, a outra diminui. Se eu diminuo, a outra aumenta. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Então, são os dois tipos de grandezas que nós temos. Ou direta ou inversamente proporcional. Ok? Bom, como que nós vamos resolver uma regra de 3? Nós vamos dar aqui alguns passos que devem ser observados na hora de nós resolvermos uma regra de 3, ok? Esses passos, galera, são sugestivos. Necessariamente, você não precisa adotá-los à risca, ok? Na medida que você vai tendo conhecimento e a prática dessa aplicação, você vai começar a resolver com mais rapidez esses testes aqui. Então vamos ver aqui o primeiro passo que tem que ser observado. O primeiro passo é o seguinte: construir a tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, como primeiro passo, nós devemos relacionar todas as grandezas envolvidas no exercício. A regra de 3 simples, ela é caracterizada por termos somente duas grandezas envolvidas no problema. Porque se eu tiver mais de duas grandezas, a regra deixa de ser simples e passa a ser composta. Então, como nós estamos estudando a regra de 3 simples, então os casos que nós vamos ver vão envolver somente duas grandezas. Tranquilo? Bom, então o primeiro passo é evidenciar, relacionar as grandezas e fazer as anotações correspondentes a cada grandeza. Segundo passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, verificar a proporcionalidade. Eu tenho que ver se uma é direta ou inversamente proporcional à outra. Terceiro passo, feito essa
comparação, basta nós montarmos a proporção e resolver o exercício, ok? Vamos ver na prática agora como isso. Exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com um motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5, qual será a energia produzida? Então veja bem, galera. Eu tenho aqui um caso específico de regra de 3 simples. Por quê? Porque eu tenho somente 2 grandezas envolvidas nesse exercício. Quais são as grandezas? É a área de absorção do raio solar e a produção de energia, ok? E a produção de energia. Então, uma grandeza é o tamanho da área e a outra é a produção de energia. Vamos lá, galera. Eu vou agora, de acordo com os passos, fazer o primeiro passo. O primeiro passo é relacionar as grandezas. Quais são as grandezas que eu tenho? Área e quantidade de energia dada em watts. Ok? Bom, quais são os valores referentes à área? Eu tenho 1,2 metros quadrados de área, que produz quanto de energia? Produz 400 watts de energia. Ok? Aí ele disse o seguinte, o problema. Se a área aumentar para 1,5, se a área for de 1,5, qual será a produção de energia? Então veja bem, eu relacionei as grandezas, identifiquei cada uma delas, relacionei os valores. Agora, no segundo passo, é verificar a proporcionalidade. Bom, para verificar a proporcionalidade, nós vamos usar do método das setas. Eu quero deixar claro para você, concurseiro, que você não é obrigado a fazer desse jeito para resolver. Aliás, a regra de 3 simples dá para nós nos virarmos sem a necessidade da seta. Mas eu gostaria desde já trabalhar com a seta, porque quando a gente estiver na regra de 3 composta, que vai ser o próximo assunto nosso, você já vai ter mais segurança em identificar a proporcionalidade entre as grandezas. Por isso que o ideal é desde já começar a trabalhar com as setas. Tranquilo? Como que é esse método das setas? Primeira coisa, eu identifico qual que é a grandeza que eu quero descobrir. Qual é a grandeza que eu quero descobrir? É a grandeza de energias, de watts. Ok? Então eu faço a orientação da seta nessa grandeza. Professor, como assim orientar a seta? Você vai posicionar uma seta, aqui ó, posicionei. Eu coloquei a seta orientada para cima. Professor, mas ela tem que ser para cima? Não, ela pode ser para baixo. Quem determina se ela vai ser para cima ou vai ser para baixo é você. Como assim, professor? Eu posso colocar do jeito que eu quiser? Do jeito que você quiser. Então, se eu colocar para baixo, vai estar certo também? Vai. A seta que você orienta, a primeira seta é você que orienta. Você que determina se você quer para baixo ou para cima. Eu quero deixar claro para você, concurseiro, que essa seta não tem nada a ver com o aumento ou a diminuição da grandeza. Ah, aqui vai aumentar, então é para cima. Ou aqui vai diminuir, então é para baixo. Não. A seta não é para isso. A seta não indica se aumenta ou se diminui uma grandeza. Ok? Então você orienta a seta do jeito que eu fiz. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Agora, do lado de cá, não é você que orienta. Do lado de cá vai depender. Se nós identificarmos que essa grandeza é diretamente proporcional, a seta aqui vai ter o mesmo sentido daquela. Como eu coloquei para cima, aqui vai ser para cima. Se você optou em colocar para baixo, aqui vai ser para baixo, caso seja diretamente proporcional. Se nós identificarmos que é inversamente proporcional, então como eu coloquei para cima ali, aqui vai ter que ser para baixo. Tranquilo? Então vamos lá. Como que eu descubro isso? Fazendo a pergunta. Se numa área de 1,2 produziu 400,
Numa área de 1,5 vai produzir menos ou mais. Observem que a produção de energia depende da quantidade de sol absorvido. Dessa forma, quanto maior for a absorção, maior será a produção de energia. E a absorção está diretamente ligada ao tamanho da área. Quanto maior a área, maior a absorção, ok? Sendo assim, aumentando o tamanho da área, o que vai acontecer com a energia produzida? Também vai aumentar. Então, aumentando uma grandeza faz com que a outra aumente. A grandeza ela é o que, galera? Diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente proporcional, a seta do lado de cá vai ter o mesmo sentido daquela. Portanto, a seta vai ser para cima. Tranquilo? Beleza. Agora que nós identificamos que elas são diretamente proporcionais, o próximo passo é fazer a resolução do exercício. Então, como é diretamente proporcional, eu não preciso preocupar com nada. É só multiplicar cruzado. Toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, eu multiplico cruzado. Então, vai ficar assim, ó, 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400. Então, vamos lá? 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400. 1,5 vezes 400, galera, é 600. Então, vai ficar assim, ó, dividido por 1,2. 1,5 vezes 400 dá 600. 600 dividido por 1,2 vai dar 500 watts de energia. Então, essa é a produção que uma placa de 1,5 metros quadrados produz de energia elétrica. Tranquilo? E está respondida a questão. Beleza? Professor, não ficou muito claro. Tranquilo, esse foi o nosso primeiro exemplo. Tá? Agora que você começou a entender o que é uma grandeza, como que elas se relacionam, então fica tranquilo aí, galera. Fica de boa que a gente vai deixar você sussa na montanha russa aí, como dizem a galera. Olha só, outro probleminha. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. Beleza? Se fossem 6 operários a mais, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Galera, mais uma vez um probleminha específico de regra de 3 simples. Por que eu sei que é simples? Porque eu tenho somente 2 grandezas: quantidade de operários e tempo de realização do serviço. 12 demora 24 dias, se aumentar mais 6, quanto tempo vai demorar? Tranquilo? Bom, qual é o primeiro passo que nós aprendemos na resolução de uma regra de 3 simples? O primeiro passo é a identificação das grandezas e relacionar elas. Então, vamos lá. Quais são as grandezas? Quantidade de operários e dias. Agora eu vou fazer a relação entre elas. O exercício falou que 12 operários, está aqui, demoram 24 dias. E aí a pergunta é a seguinte: se fossem 6 operários a mais, galera, eu tenho 12 operários. Com 6 operários a mais, eu vou passar a ter quantos operários? 6 mais 12. E 6 mais 12 é quanto, galera? 18. Então eu vou passar a ter 18 operários. Se eu tiver 18 operários, quantos dias vai demorar o serviço? Ok? Beleza. Identificamos e relacionamos as grandezas. Agora nós temos que verificar a proporcionalidade entre elas. Como que eu verifico a proporcionalidade entre elas? Fazendo a pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, eu vou orientar uma seta na grandeza que eu quero descobrir. Aí você me pergunta: professor, eu oriento sempre na grandeza que eu quero descobrir? Sim, sempre na grandeza que você quer descobrir. No caso da regra de 3 simples, tanto faz. Mas é bom nós já irmos habituando a orientar na grandeza que nós queremos descobrir, porque na regra de 3 composta, isso vai ser uma condição obrigatória, ok? Bom, então vamos orientar a seta na grandeza que nós queremos descobrir, que é dias. Professor, para cima ou para baixo? Galera, você que sabe. Você orienta para o lado que você quiser, ou para baixo ou para cima. Eu vou colocar para cima, ok? Beleza? Bom, agora do lado de cá não é eu que decido.
Vai depender. Se eu identificar que é diretamente proporcional, é para cima. Se eu identificar que é inversamente proporcional, é para baixo. Então vamos lá. Vou fazer a pergunta. 12 operários demoram 24 dias para terminar o serviço. Galera, se eu aumentar para 18 operários, eu não tenho mais 12, agora eu tenho 18 operários. Tem mais pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Isso aí, galera. Se eu tiver mais pessoas trabalhando, o serviço termina mais rápido. Então, aumentando a quantidade de operários, diminui a quantidade de dias. Quando eu aumento uma grandeza, faz com que a outra diminua, o que elas são? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, então a seta aqui vai ter que ter sentido contrário. Lá eu coloquei para cima, aqui vai ser para baixo. Tranquilo até aí? Belezinha. Agora que nós identificamos que elas são inversamente proporcionais, o comportamento que nós vamos adotar é diferente do anterior. Porque no exemplo anterior, as grandezas eram diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, a multiplicação era cruzada. Ok? Agora que elas são inversamente, eu não vou cruzar. A multiplicação vai ser direta. 12 vezes 24 e 18 vezes x. Vai ficar desse jeito, ó. 12 vezes 24 e 18 vezes x. Viram? Por que foi assim, professor? Porque é inversamente proporcional. Tranquilo? Quando é diretamente, eu cruzo. Quando é inversamente, eu multiplico direto. Beleza? Bom, como que vai ficar isso? Vai ficar 18 vezes x igual a 12 vezes 24. Então, eu vou ter 12 vezes 24 dividido por 18. Aí você multiplica 12 vezes 24 e divide por 18. Pode simplificar se quiser aqui. Enfim, 12 vezes 24 dividido por 18, você fazendo a continha lá, você vai encontrar 16. 16 o quê? 16 dias. Então, 18 operários trabalhando vai demorar 16 dias para terminar o serviço. Ok? Dessa forma a gente encerra esse exemplo aqui. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Agora, os problemas das torneiras. Galera, problema das torneiras. Isso é um problema muito recorrente em concurso público. E, aliás, a gente fala em problema das torneiras. O mais interessante, galera, é que esse problema não abrange única e exclusivamente os casos de torneira. Mas existem vários outros problemas que são bem parecidos com esse problema da torneira, que você pode aplicar essa mesma regra e esses macetes que a gente vai ensinar para vocês aqui. Então fica ligado nesse problema aqui, não tire sua atenção para nada, porque é um problema muito interessante e muito cobrado dos concursos. Olha só, eu tenho a seguinte situação. Uma torneira enche um tanque em 4 horas. Outra torneira consegue completar, ou seja, encher o mesmo tanque em 6 horas. Sendo ambas abertas, em quanto tempo conseguirão encher aquele tanque? Galera, uma torneira enche em 4 horas, a outra enche em 6 horas. A pergunta é, se as duas forem abertas ao mesmo tempo, quanto tempo levarão para encher esse tanque? Bom, a forma mais simples de resolver isso daqui, mais tradicional, é a seguinte. A gente pensa assim, torneira 1. Torneira 1, ela leva 4 horas para encher o tanque, ok? Eu não sei o volume desse tanque, eu não sei. Mas eu posso representar o seguinte, se essa torneira 1 leva 4 horas para encher o tanque, em 1 hora, vocês concordam que ela vai encher 1/4 desse tanque? Ela vai encher 1/4 por hora, ok? Então, por hora, ela vai encher 1/4 por hora, ok? Do total do volume, ela vai encher 1/4. O mesmo raciocínio nós temos para a torneira 2. O exercício falou que a torneira 2 leva 6 horas para encher o tanque.
Se ela leva 6 horas para encher o tanque, eu posso entender que o tanque total, a cada hora, ela vai encher 1/6 do volume desse tanque. Na primeira hora, 1/6, na segunda hora, 2/6, 3/6, 4/6, até chegar na sexta hora, 6/6, ele está completo, porque 6 dividido por 6 é 1, então 1 representa 100% o tanque cheio, ok? Então, tendo o mesmo raciocínio anterior, então a torneira 2 leva 1/6 do volume para encher esse tanque, ok? Bom, galera, como que nós podemos representar isso algebricamente? Algebricamente, nós podemos representar assim. 1, que é 100% do tanque, tá? 100% do tanque vai levar X horas, ok? Eu não sei quanto que representa o volume desse tanque. Então, eu vou representar por 100% do volume desse tanque, ok? Professor, eu poderia dar outra letra que não fosse 1? Poderia, você poderia chamar de X e T aqui embaixo, T o tempo, ok? Porque ele quer saber quanto tempo vai levar para encher esse tanque. Se você quiser representar assim, até pode. Mas, para evitar estar com duas variáveis, vamos representar por 1 o volume total, que seria 100%, e X o tempo que ele vai gastar para encher totalmente o tanque. O que ele está dizendo é que esse tempo aqui, 1/x, é igual ao somatório desses dois tempos. Ou seja, a primeira leva 1/4 por hora e a segunda leva 1/6 por hora. Em que situação que isso aqui vai ser igual? É simples agora, gente. É só nós resolvermos essa expressãozinha aqui. Nós sabemos que 4 e 6, nós temos que, para somar duas frações, nós temos que ter o mesmo denominador. Então, você pode optar em tirar o MMC, ou você pode fazer esse macetezinho aqui, ó. 4 vezes 6, multiplica direto, esse vezes esse. Quanto que é 4 vezes 6? 24, ok? Depois multiplica assim, ó. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 1, 4. Quanto que é 6 mais 4? 10. Então, 10/24. Conclusão, eu tenho que 1/x é igual a 10/24. Galera, eu quero achar o valor de x, tá? Então, x vai ser o inverso dessa fração aqui. Ou seja, 10 vezes x, 24 vezes 1. Conclusão, x igual a 24/10. Bom, aqui eu posso simplificar se eu quiser, tá? Ou dividir. 24 dividido por 10 dá 2,4. Então, conclusão, x igual a 2,4 horas para encher esse tanque, ok? Em hora, 2,4. Tranquilo? Ou então, você poderia deixar na fração, simplificava por 2 em cima e embaixo, a gente ia encontrar 12/5, que é a mesma coisa que 2,4. Tanto faz você deixar assim ou na forma de fração. Obviamente que você tem que olhar para as alternativas de resposta e ver qual é a alternativa, se ela está na forma decimal ou se ela está na forma fracionária. Porque no concurso você vai escolher uma opção. E aí você tem que estar ligado se a opção está apresentada na forma de fração ou na forma decimal, para ver qual das duas você vai ter que representar. Enfim, em quanto tempo conseguirão encher aquele tanque? 2,4 horas. Aí se o exercício falasse assim, professor, mas a resposta lá não está em hora, é em minuto. E aí, o que eu faço? Aí você faz o seguinte, ó. Vamos lá, ó. 2,4 horas. Você tem 2,4 horas. Você já tem uma parte inteira, que é o 2. Isso aqui não muda, então 2 horas. O que está faltando trabalhar é essa parte decimal, o 0,4. Ou seja, 0,4 hora. Essa parte representa minuto. Como que eu passo de hora para minuto? A gente sabe que
1 hora tem 60 minutos. Então, se eu tenho 0,4 hora, para passar para minuto, é só multiplicar por 60. Fazendo isso aqui, nós vamos encontrar 24. 60 vezes 0,4 dá 24. Portanto, 2 horas e 24 minutos. Essa é a resposta do tempo na forma já decomposta. Porque antes estava só em hora, agora eu transformei para hora e minuto. Então, a resposta, 2 horas e 24 minutos. Tranquilo? Bom, isso nós fizemos da forma tradicional. Da forma tradicional. Agora, nós vamos resolver no macete. Tá? Então, fique atento para o macete que eu vou ensinar para vocês agora. Esse macete só na LAC para você aprender, galera. Ó, fique ligado na forma que nós vamos dar para essa resolução. O macete LAC é o seguinte, a dica LAC é o seguinte. Toda vez que nós tivermos probleminhas assim de torneira ou problemas parecidos, que não se trate exatamente de torneiras, mas são casos onde uma coisa é resolvida por 10 pessoas em tantas horas e resolvida por 20 pessoas em mais tantas horas. Se todas as pessoas estiverem trabalhando junto, quanto tempo vai resolver? Problemas parecidos com o de torneira. Ok? Então, veja bem, o macete é o seguinte. O objetivo é encontrar o tempo. Então, a regra é a seguinte. O tempo vai ser dado toda vez que eu tiver duas grandezas, tá? Vai ser o produto dividido pela soma. Toda vez que eu tenho duas torneiras enchendo um determinado recipiente, e aí depois eu quero que elas trabalhem juntas, as duas enchendo, então basta eu dividir o produto do tempo pela soma do tempo, ok? Eu vou multiplicar o tempo e dividir pela soma. Eu encontro a resposta final. Isso se as duas estiverem trabalhando a favor. As duas enchendo. Professor, mas e se eu tiver uma enchendo e a outra subtraindo? Aí, nesse caso, o nosso macete muda. Vai ser o produto dividido pela diferença. Viram aí? Se elas estiverem trabalhando juntas, ambas enchendo, então é o produto pela soma. Agora, se uma estiver enchendo e a outra estiver esvaziando, então vai ser o produto pela diferença. Galera, isso fica mole de você resolver. Olha só nesse exemplo mesmo aqui. Fazendo por essa técnica, nós vamos ter o produto 4 vezes 6 dividido pela soma. 4 mais 6. 4 vezes 6, 24. 24, 4 mais 6, 10. 24 dividido por 10, 2,4. Está aqui, ó, mesmo valor que nós encontramos. A única diferença é que no outro nós tivemos mais trabalho. Tirar mínimo, tal, aplicar regrinha de MMC. E aí deu mais trabalho um pouquinho, mas chegamos na mesma resposta. Viram como essa técnica, esse macetezinho, faz com que você chegue de pronto na resposta, sem a necessidade de fazer todo aquele cálculo que nós fizemos no exercício anterior? Então fica a dica aí, macete LAC, ok? Produto dividido pela soma, se as duas estiverem enchendo. Se uma estiver enchendo e a outra esvaziando, produto dividido pela diferença. Tranquilo? Belezinha, né? Vamos ver um outro exemplo aí. Olha só. Uma torneira tem um tanque, né? Tem duas torneiras. Uma delas enche o tanque em 6 horas e a outra torneira consegue esvaziá-lo em 10 horas. Olha só. Em um tanque nós temos duas torneiras. Uma torneira enche o tanque em 6 horas e a outra consegue esvaziá-lo em 10. Sendo ambas abertas, em quanto tempo estará cheio esse tanque? Olha só para você ter uma ideia, nós temos isso aqui, galera. Ó. Eu tenho aqui um tanque, tranquilo. Tenho aqui, ó, uma torneira, ok? E eu tenho aqui
vamos dizer aí, uma outra torneira, só que aqui na forma de um ralo, né? Esvaziando. Então, uma coloca e a outra tira. A que coloca leva 6 horas para encher. A que tira leva 10 horas para esvaziar. Obviamente, uma enche mais rápido do que a outra esvazia. Tranquilo? Sendo assim, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, ela vai estar completamente cheia, porque está entrando mais água do que saindo. Demora-se um pouco, mas elas vão chegar, vai chegar um ponto que ela vai estar totalmente cheia. E a pergunta é, sendo ambas abertas, em quanto tempo estará cheio esse tanque, ok? Bom, se nós formos fazer isso da forma tradicional, vamos partir do pressuposto que você não soubesse essa dica que nós demos, esse macete, você iria fazer assim, ó, 1 sobre x igual a 1 sobre 6 menos 1 sobre 10. Por quê? Porque 1 sobre 6 é o que a primeira torneira leva para encher. Ela enche 1/6 por hora. E a outra leva 1/10 por hora para esvaziar. Então, é uma diferença entre elas. É a maior menos a menor. E isso é igual a 1 sobre x, que é o volume total. Aliás, o volume total representado por 1 e x o tempo total para ela encher. E aí a gente vai ter que tirar o MMC aqui de 6 e 10. Vamos só aplicar a regrinha aqui, ó. 6 vezes 10, 60. 10 vezes 1, 10. 6 vezes 1, 6. 10 menos 6, 4. 4 sobre 60. Simplificando isso, vai dar 1 sobre 15. Ou seja, dividindo aqui por 4, dividindo aqui por 4. 4 por 4, 1. 60 por 4, 15. Então, eu tenho que 1 sobre x é igual a 1 sobre 15. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que x é igual a 15. Pronto, está aqui, ó. Vai levar 15 horas para encher totalmente esse tanque. Tranquilo? Mas olha só o tanto de trabalho que nós tivemos aqui. Tive que tirar mínimo, subtrair, simplificar, depois multiplicar cruzado para achar o valor final. Chegamos na resposta, beleza? Só que, se nós aplicarmos aquela regrinha que nós ensinamos anteriormente, aquele macete, nós vamos chegar nessa mesma resposta mais rapidamente. Vamos fazer agora pelo macete LAC, tá? O que era o macete LAC? Se você quer encontrar o tempo, quando se trata de uma enchendo e outra esvaziando, duas torneiras, uma enchendo, outra esvaziando. Então, vai ser o produto dividido pela diferença. O produto dividido pela diferença. Bom, eu tenho aqui 6 e 10, ok? Então, o produto vai ser 6 vezes 10. E a diferença vai ser 10 menos 6. Por que 10 menos 6 e não 6 menos 10? Obviamente, gente, é o maior tempo menos o menor. Porque não existe tempo negativo. O tempo é sempre uma resposta positiva, ok? O tempo, a partir do momento que ele existe ou ele não existe. E se ele não existe, ele é nulo, mas não negativo, ok? Por isso que é 10 menos 6. Sendo assim, 6 vezes 10, 60. E 10 menos 6 é 4. E 60 dividido por 4, 15. Está aqui, ó. Mesma resposta. Observe que chegamos num resultado, aliás, do mesmo resultado, porém com muito mais facilidade, uma simples multiplicação, subtração e depois uma divisão. Tranquilo? Macetezinho, beleza. Se é uma enchendo, outra diminuindo, outra esvaziando, é produto dividido pela diferença. Fica a dica aí, fica esperto, galera, que esse tipo de problema é muito cobrado nos concursos públicos aí. Ok? Olha só esse outro exemplo. Uma equipe de detetives demorou 8 dias para realizar uma investigação. E uma outra demorou 24 dias para fazer a mesma investigação. Se ambas trabalhassem juntas, fariam a investigação em... Aí as alternativas de resposta. Isso aqui foi uma questão de concurso. Observem que não é um problema da torneira,
mas é um problema similar ao da torneira. É como se nós disséssemos aqui que um tanque uma torneira enche um tanque em 8 dias e a outra enche em 24 dias. Se ambas estiverem abertas juntas, quantos dias elas vão encher o mesmo tanque? É a mesma situação da torneira. Então você tem que estar ligado para resolver esse exercício. Esse problema da torneira, ele é um problema muito abrangente. Existem vários outros que não vão aparecer com o nome de torneira, mas são feitos da mesma forma. Sendo assim, vamos tratar como se fosse, entre aspas, torneiras. Tá? Então o tempo aqui vai ser o seguinte, vai ser o produto dividido pela soma. É a regrinha. O produto é quem? Um grupo demora 8 dias, o outro grupo demora 24. Se eles trabalharem juntos, quantos dias vão terminar essa investigação? Então vai ser 8 vezes 24, o produto, dividido pela soma. 8 mais 24. Então vamos lá. 8 vezes 24, 112. 8 vezes 4, 32, vão 3, 8 vezes... 192, 8 vezes 2, 16, 16 com 3, 19, 192. E 8 mais 24, 32. Bom, 196 dividido por 32 vai dar 6. Está aqui, ó. Então a resposta, letra B, 6 dias. Quanto tempo se eles trabalharem juntos? 6 dias. Observem que eu apliquei o quê? O nosso macete. O macete LAC. Dessa forma, eu cheguei na resposta com muita tranquilidade. Caso contrário, você ia ter que tirar MMC, multiplicar, dividir, os cambal de bico e coisa e tal e coisa. Galera, você ia ficar loucão. Ok? E dessa forma aqui não, bem tranquilo. Olha o nosso macetezinho. É para achar tempo? Então é produto dividido pela soma. Se um gasta 8, o outro gasta 24, 8 vezes 24 dividido por 8 mais 24. Multiplica, soma, divide, acabou. Resposta 6. Está aqui, tranquilo. Belezinha? Ficou ligado aí? Beleza, né? Bom, nós já demos exemplos suficientes para você estar preparado para resolver agora uma série de exercícios para sintetizar tudo isso que nós trabalhamos agora. Então, na sequência, nós vamos ver agora uma série de exercícios envolvendo esse conhecimento aqui. Tranquilo? Então, vamos lá para os nossos exercícios. Primeiro exercício, galera. Num livro de 270 páginas, há 40 linhas em cada página. Se houvesse 30 linhas, qual seria o número de páginas desse livro? 240? 280? 300? 340? 360? Veja bem como que nós vamos proceder de agora para frente. Galera, o objetivo dos exercícios é testar seu conhecimento. Então eu peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer esse exercício, na sequência acompanha a resolução que nós vamos dar. Ok? Tranquilinho, mas tenta fazer. Professor, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Galera, é importante que você faça. Mesmo que você faça errado, mas faça. Tente desenvolver uma linha de raciocínio. Eu quero que você comece a criar a sua linha de raciocínio e não dependa mais do meu raciocínio para resolver. Depois você só faz uma comparação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da LAC Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da LAC Concursos grátis, né, então convido vocês a
ficar até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento da Amapá. Nós temos 2 cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso super competitivo, na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP YouTube, do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Amapá 2018-2019. Forte abraço! Tchau! Clique lá.